Você está preparado para o preço do barril de petróleo acima de 115 dólares? Na verdade, existem algumas projeções falando que ele pode ficar entre 115 e 150. E isso, com certeza, causaria implicações na vida de todo mundo, principalmente por conta da inflação. Esse cenário é um cenário possível caso o conflito que está acontecendo lá no Oriente Médio aumentou muito a tensão política, causou muita volatilidade nos mercados, se expanda. Ali existe o canal de Hormuz, que trafega cerca de 20 a 30% da produção de petróleo mundial. Se de alguma forma o tráfego foi impactado pelo conflito ou a produção foi impactada pelo conflito, isso com certeza causaria desdobramentos ao redor do mundo. Esse daqui é o comentário mensal do mês de outubro, não lembro se eu falei, meu nome é Guilherme Barbosa, já fui direto aqui para o conteúdo. O mês de outubro também teve a questão das taxas de juros lá nos Estados Unidos, que seguiram subindo, eu falei um pouco sobre isso em setembro. A taxa de 10 anos, que é considerada a taxa mãe de todas as taxas de juros ao redor do mundo, ela superou 5%. Isso causa implicações em todas as classes de ativos. Por que ela é a taxa mãe? Vou dar um exemplo. O Copom aqui não pode tomar a decisão da nossa taxa de juros levando em consideração só a nossa inflação, só o nosso crescimento, só o desemprego aqui do Brasil. O mundo é interligado e a taxa de juros lá nos Estados Unidos é uma das coisas que o Copom com certeza vai olhar na sua tomada de decisões. O motivo é muito simples. A quantidade de dinheiro que existe no mundo ela é de certa forma limitada e se a nossa taxa de juros aqui está muito próxima da taxa de juros lá fora, a diferença entre elas, a gente poderia dizer que é um prêmio de risco, pelo Brasil ser considerado mais arriscado que os Estados Unidos em termos de investimentos. Se essa distância diminuir, se a nossa taxa de juros aqui fica muito perto da taxa de juros lá dos Estados Unidos, o capital que viria para cá não vai vir, vai ficar lá fora, e aí isso impacta no câmbio, isso impacta nos investimentos que seriam feitos com esse capital que chegou aqui no país, fazendo aqui uma análise mais simplificada, mas essa é a implicação que tem em todos os mercados, não só no nosso mercado aqui. E já falando sobre o Brasil, o IBCR, que é uma proxy do PIB, caiu 0,77%, a gente está entrando num campo de risco de recessão técnica, quando tem queda por 2 trimestres seguidos. A inflação se mantém de certa forma estável. O ponto de atenção com relação à inflação, falando aqui de Brasil, é que houve uma melhora na qualidade do dado. Então, quando tira, por exemplo, os itens mais voláteis, que são sensivelmente aí impactados por questões geopolíticas, por exemplo, e por aí vai, houve uma significativa melhora no dado da inflação. Aqui no Brasil, o que causou bastante ruído também foi uma fala do presidente Lula a respeito da meta, a respeito do compromisso fiscal. Se a gente lembrar no mês de setembro, o que eu falei? O governo se impôs uma meta que é muito difícil de ser atingida. Faz as contas, faltam uma centena de bilhões para chegar nesse objetivo. E aí o governo, o presidente veio e falou assim, olha, a gente não vai bater, não tem compromisso. A equipe econômica não está com esse discurso, mas o chefe do executivo está com esse discurso. Qual que é o X da questão? Mas Guilherme, o mercado, todo mundo já falava que não ia bater, que ia ser muito difícil, etc, etc, etc. O que mudou? Só a fala do presidente. O que mudou é muito simples de entender. Se o time, no começo do jogo, joga a toalha, pronto, está perdido a batalha. Agora, se ele vai até os 45 do segundo tempo lutando, de certa forma existe alguma chance de se ganhar o jogo ou de dificultar para o adversário. Então, se tratando de um resultado fiscal, esse é o impacto. Se o chefe do executivo jogou a toalha, então vai ser quanto? Vai afrouxar muito. Esse é o problema. O problema é se perder esse controle, se afrouxar. Por conta disso, os juros terminal, então a expectativa de que os juros aqui poderiam chegar até 9%, subiu. A expectativa que agora, considerando tensão geopolítica, considerando dados econômicos, considerando essa questão fiscal, subiu para 11%. Então a taxa de juros subiu de 9 para 11 a expectativa. Então, isso tem uma série de desdobramentos. Uma taxa de juros mais alta significa uma economia crescendo menos. Isso derrubou as ações, o Ibovespa caiu quase 3%, os fundos imobiliários caíram quase 2% e as small caps caíram mais de 7%.
no mês de outubro. Tá? É importante lembrar que não sei o quanto você investe, há quanto tempo, qual a tua expectativa, qual a tua experiência, mas é importante lembrar o seguinte, o mercado ele trabalha em ciclos. Ciclos de crescimento, ciclos de contração, ciclos de juros altos, ciclos de juros baixos, um governo mais expansionista com relação ao gasto, um governo mais contracionista com relação ao gasto. O que é importante? É importante você ter uma carteira de investimentos alinhada ao teu perfil, alinhada aos seus objetivos, alinhada à sua etapa de vida financeira e que saiba capturar os movimentos que os ciclos de mercado trazem, os benefícios, né? De você pegar, por exemplo, recentemente estava fazendo um estudo para um cliente, o juro real, o ganho acima da inflação, a mediana é alguma coisa acima de 4%. Né? Nesse momento, a gente está vendo algumas projeções para um juro real acima de 7%. Isso gera oportunidades de investimento. Né? Para você garantir um juro real de 7%, acima de 7%, é muito benéfico para a tua construção patrimonial, alinhado ao teu trabalho, alinhado à tua atividade empresarial, alinhado, enfim, se você é um médico, advogado, empresário, executivo de uma grande empresa. Essas duas coisas combinadas, investimentos inteligentes com a tua atividade principal, com certeza vai fazer a tua carteira de investimentos crescer bastante. Esse é o comentário mensal do mês de outubro. Um abraço e até o próximo vídeo.